Olá, tudo bem? Sou Silvio Andrade, gerente civil da SA Soluções de Engenharia. Estou aqui para mais um Engenharia em Segundos. Neste vídeo, vou falar sobre os detalhes importantes da mistura do epóxi de dois componentes. Mas antes de passar para a vinheta, eu gostaria de citar a frase que gostei muito do pensador brasileiro Paulo Saia. A frase é a seguinte: no geral, o que faz a diferença são os detalhes. Sei que provavelmente ele estava se referindo aos relacionamentos, mas esta frase é muito mais profunda que isso. Perceba que na engenharia civil, os detalhes de cada serviço, de cada produto, de cada mistura e de cada tecnologia são o que determinam a qualidade final do empreendimento. As patologias que não deveriam existir na estrutura de concreto armado simplesmente ocorrem pelo desconhecimento dos detalhes importantíssimos das suas fases de execução. Quer melhorar a qualidade da sua estrutura de concreto armado e reduzir absurdamente os gastos com pós-obra? No meu curso inteiramente online, cursodoengenharia.com, eu mostro como. Na descrição do vídeo, segue o link do curso que você vai ter acesso direto à sua plataforma, tá? Agora, vamos à nossa vida. Veja bem, conforme falamos na abertura, os detalhes são importantíssimos para que a gente possa aumentar a performance de um produto, de um serviço ou de uma tecnologia. E com a mistura de epóxi de dois componentes não é diferente, tá? Então vamos ver quais são os detalhes importantes na mistura do epóxi. Vamos lá. Primeiro, faça uma análise do pot life do produto com relação à área a ser aplicada. Então, você tem uma área que você vai aplicar com epóxi. Você tem que entender qual é a sua produtividade para que você possa dimensionar qual a quantidade você vai utilizar de epóxi. Um kit, mais de um kit, menos de um kit. Então, tudo isso vai influenciar no que você vai misturar para você não perder material. Tá? Então, não tem sentido nenhum você misturar uma quantidade de epóxi e jogar uma grande parte fora. Tá? Outra coisa importantíssima é, veja se a proporção dos componentes é em volume ou em peso. Tem muita gente que vê lá a proporção de 1 para meio, aí vai lá e bota em volume. E se for em peso? As densidades são diferentes. É fácil perceber que a densidade do componente A normalmente é maior do que a densidade do componente B. Tá? Então a gente tem que entender e ver, é em volume ou é em peso? Se for em peso, nós temos que ter uma balança sensível para que a gente possa fazer a perfeita proporção e misturar os componentes do epóxi. Se for em volume, também fazer uma boa dosagem de volume. Por quê? Quanto menor é a relação entre o componente A e o componente B, menor é a sensibilidade com relação a erros de um lado para o outro. Agora você imagine uma grande relação, ou seja, se você tiver um epóxi que é 10 do componente A para 1 do componente B. Então você veja que qualquer erro nesse componente vai influenciar bastante no resultado final desse epóxi. Então você tem que ter muito cuidado para ver isso. É em volume ou é em peso? Das duas maneiras, você tem que ter a certeza de estar colocando o mais preciso possível, principalmente quando a relação da mistura entre os dois for muito grande. Tá? Então esse cuidado é importantíssimo para que você não tenha problemas no seu epóxi. Terceiro, escolha um recipiente que facilite o processo de misturar. A gente percebe que é muito comum pegar e jogar o componente B dentro do componente A, sendo que no recipiente tem aquela borda para poder segurar a tampa. Então você não consegue realmente pegar todo o material que está ali. Então o ideal é você danificar essa tampa de forma, você faz uma homogeneização lá embaixo, né, para você ter a certeza que está misturando. Depois você colocar em outro recipiente, um recipiente maior, e depois colocar a proporção certa do componente B e processar a mistura. Tá? Quarto, os componentes devem ser misturados lentamente com o movimento circular nivelado, não é aquele movimento para cima e para baixo, você tem que ir no movimento circular nivelado. Para quê? Para evitar incorporação de ar no produto misturado. Se você faz aquele processo assim, você está, como o epóxi é um material denso, você vai incorporando ar dentro desse epóxi. Então você tem que ser aquele movimento circular, nivelado, lento, para que você faça a perfeita mistura e você não incorpore ar no seu epóxi. Desculpe. Quinto, misture por pelo menos 1 minuto para garantir a mistura completa. Quando você tem dois componentes, né, o A e o B, de cores diferentes, fica mais fácil você perceber quando transformou aquela mistura numa cor homogênea. Então, quando você tem aquela cor homogênea do epóxi, significa que você
fez uma perfeita mistura. Mas se você tem um epóxi onde o A e o B têm a mesma cor, então você tem que garantir que essa mistura seja bem executada. Então, com isso, você tem que uniformizar, fazer esse movimento circular, lento e nivelado, para que você faça durante 1 minuto, para você ter a certeza que você realmente misturou esse epóxi. Agora perceba, você aqui esses detalhes são os detalhes de você preparar a mistura e uma execução manual. Mas é muito comum que, quando se vai misturar um epóxi, se utiliza uma furadeira de alta rotação, coloca um aéreos misturador em alta rotação. Veja, se você bota uma alta rotação, você também vai estar incorporando ar no seu concreto. O ideal, se você vai fazer uma mistura mecânica, que você use um misturador de baixa rotação. E é como eu sempre digo, o importante é você entrar em contato com o fabricante do epóxi que você vai utilizar para saber que rotação é essa. Normalmente, 450 RPM é interessante para você fazer uma mistura do epóxi, do epóxi, tá? Mas é importante você conversar com o fabricante do produto e ter essa certeza para não incorporar ar na mistura, tá? Então, concluindo a mistura do epóxi. O controle das quantidades dos componentes do epóxi e a perfeita mistura interferem diretamente em quê? Primeiro, nas resistências mecânicas, que é o que a gente mais precisa no epóxi, é o quê? Quando a gente vai gastar com o epóxi, que é um produto caro, que o quilo é muito caro, nós queremos exatamente as resistências mecânicas desse epóxi, a resistência à tração, resistência à compressão, todos os detalhes que ele vai nos oferecer, senão não tem necessidade de a gente comprar um epóxi, tá? Segundo, resistência química. Também nós vamos utilizar o epóxi, muitas vezes, dependendo de sua resistência química. Então, essa mistura, não incorpora ar, todos esses detalhes vão favorecer para que nós tenhamos a alta performance do epóxi. E, por fim, a temperatura de transição vítrea. Este tempo pode diminuir devido ao aumento da saída de gás causados por ingredientes do epóxi não reagidos. Então você veja que se você coloca menos componente B do que é necessário, você pode deixar material que não reagiu e começar a sair mais gás e você diminuir essa temperatura de transição vítrea. Então você veja que cada detalhe vai fazer com que você ou tenha um epóxi de qualidade ou tenha um epóxi sem qualidade. E perceba que, como eu falo, a mesma coisa do concreto armado. Após o epóxi endurecer, você não vai saber quais são as características que ele tem. Se você está atendendo as características que está no manual do produto ou se você modificou completamente aquele produto, fazendo uma proporção de mistura errada, fazendo uma mistura errada. Então perceba que estes detalhes são importantes para que você tenha a performance do seu epóxi garantido, ok? Era isso que eu queria falar com você sobre a mistura do epóxi. Se você gostou, por gentileza, curta, compartilhe. Se não é cadastrado no nosso canal, se cadastre, ajude o canal a crescer e ative o sininho. Todos os dias, segunda, terça, quinta e sexta, um novo vídeo entra no canal às 15 horas de Brasília e todas as quartas-feiras nós nós fazemos uma live às 20 horas de Brasília, ok? Eu queria comunicar a vocês que na semana que vem, né, eu vou ver como é que eu vou fazer, porque na quarta-feira, dia 16 de outubro, eu estarei indo para Fortaleza, para o Ibracon, tá? Quem for de Fortaleza, ou quem estiver no Ibracon de Fortaleza, teria o máximo prazer em conhecê-los pessoalmente, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre engenharia de fundação. Aguardo você lá, um abraço.